Olá a todos, eu sou Catarina Pimenta, mentora do Kurama, e hoje estou aqui para me apresentar um bocadinho, para falar um bocadinho de mim e da minha história, até em tom de renovação de gratidão por todas as pessoas que têm vindo a ser acompanhadas por mim ou que ainda estão em processo terapêutico e se disponibilizaram de forma tão imediata para gravar os seus testemunhos que têm vindo a ser publicados na página do Kurama. Uma atitude de facto muito generosa, corajosa. Nem sempre é fácil nós partilharmos as nossas fragilidades em privado, quanto mais em público. Agradeço muito à pessoa que teve esta iniciativa, mas de facto o objetivo foi chegar ao maior número de pessoas que pudessem até ter uma dor ou uma fragilidade que ressoasse com alguma destas pessoas e percebessem que afinal há sempre algo que podem fazer por elas próprias. Bom, eu, ao que sei, parece que tive uma infância um tanto atribulada, dei um bocadito de trabalho aos meus pais, desde bebê que tinha muitas convulsões, muitas idas durante a noite de urgência para o pediátrico com convulsões muito agressivas. Confessam até os meus pais que houve alturas em que acreditaram que eu podia mesmo chegar lá sem vida. O que é certo é que eu chegava ao hospital e ficava bem, sorria, não tinha febre, como se não tivesse acontecido nada, e claro está que isso causava algum constrangimento aos meus pais. O que é certo é que a minha saúde foi sempre muito frágil até aos 7 anos de idade. Eu sentia que tinha que obedecer muito às regras dos meus pais, que eram altamente, na cabeça deles, protetoras, preventivas. Não podes ir ao rio, não podes ir ao mar, não podes dançar porque transpiras e te constipas, e a seguir vem a febre, e a seguir já se sabe qual é o resto do cenário. E portanto houve ali uma altura em que, apesar de eu ter já essa tendência, eu tive uma vida um bocadinho mais solitária ainda. Eu escrevia imenso, portanto sempre tive ali o meu diário com fechadura. O meu diário tinha mesmo uma fechadura e uma chave, mas era insuficiente para mim, portanto tinha que ter o meu caderno A4 onde eu purgava muitas das minhas inquietações, desejos, sonhos, a minha criatividade também. Eu de facto tinha uma vida muito secreta, intensa, muito intensa, e vivida de forma muito solitária. Isto era mesmo muito exigente para mim do ponto de vista emocional, e claro está que com a preocupação de camuflar essa intensidade toda e com receio de que pudesse ter algum comportamento desajustado ou alguma palavra desajustada em que pudesse mostrar que estava a confundir a minha realidade com a realidade concreta, ou os meus sonhos com a realidade concreta, ou a minha criatividade, ou as minhas visões, ou os meus sonhos de olhos abertos, ou os meus sonhos de olhos fechados. Eu também tinha automaticamente a minha atitude defensiva e por vezes dava por mim, ou as pessoas davam por mim, em casa, até principalmente em casa, num profundo silêncio assim de horas, ou seja, silêncio muda mesmo, ficava muda. Isso era uma coisa que até eu sei que tirava um bocadinho o meu pai do sério, e quanto mais ele insistia para eu falar, mais eu bloqueava, mais eu congelava, porque
como se costuma dizer, eu nem sabia que terra era. Eu tinha tantos momentos de ausência que eu já nem sabia de que terra era, e então, pelo simples não, deixava-me engolir por aquele silêncio protetor. E assim foi, até aos 7 anos de idade. Os meus pais de facto tinham ali uns dilemas comigo, que não entendiam muitas coisas, e numa atitude para a época quase vanguardista, que quase não se falava de hipnoterapia, eles levaram-me a fazer aos 8 anos de idade uma sessão de hipnoterapia. Eu adorei a experiência, aliás, todos os espaços, bloco operatório aos 3 anos de idade, os consultórios, todos, imensos consultórios por onde eu passei, aquele gabinete onde eu fiz a hipnoterapia, todos os espaços que tinham silêncio davam-me uma paz enorme. Eu provavelmente aos 8 anos não percebi grande coisa do que aconteceu ali, não tenho consciência se houve alguma coisa que foi desbloqueada ou não. O que eu sei é que eu gostei do ambiente, da envolvência, do silêncio, de ser embalada pela voz daquele senhor, e de fazer aquela viagem de olhos fechados. Mesmo depois já crescida, já no ciclo, e sempre, mesmo na escola primária, nós fazíamos muitos passeios a uma mata, a uma floresta que havia próxima, portanto, matas, florestas, templos, igrejas, cemitérios, todos os locais que me proporcionassem silêncio davam-me uma paz enorme. Eram mesmo o meu ansiolítico. Aliás, eu nem sei se os meus pais sabem disto, mas eu até desejei um dia, equacionei mesmo, ser freira e viver num convento, e achava que lá ia ser muito feliz. Quem sabe, pronto, mas acabou por não acontecer. Não aconteceu dessa forma, mas nunca parei com os recursos que tinha, nunca parei de andar atrás de mim, de me encontrar, de aquietar as minhas inquietações internas. E sempre fiz psicoterapia individual, psicodrama. Paralelamente a isso, para mim também era altamente terapêutico, e que me dava, se calhar, todo o equilíbrio para eu estar mais presente, mais com os pés assentes aqui na Terra. Sempre pratiquei muito desporto, e quando andava nos ginásios, eu é que ia aos ginásios, andei na dança jazz, fiz várias atividades, e sempre de uma forma muito consistente, e isso dava-me um equilíbrio enorme. Mas isto para dizer que sempre me trabalhei. Acabei depois por concluir a faculdade, e sempre a fazer este trabalho paralelamente, individual. Acabei por concluir a faculdade, ficar a trabalhar na área que desejava, e portanto tenho experiência na área de saúde mental mais de 2 décadas. Portanto, trabalho psicossocial, a terapia familiar, a terapia de casal, o psicodrama, e portanto isto era o meu mundo, não é? Acho que até como hoje, mas numa versão diferente, eu equilibro-me equilibrando o outro, eu curo-me curando o outro, e portanto esta dinâmica da energia que vai e vem dá-me um potencial de regeneração enorme. Isto deve ser porque devo estar mesmo alinhada com o meu propósito, e é o que eu aconselho todas as pessoas a tentarem fazer, porque nós estarmos alinhados com o nosso propósito, como eu digo sempre, é uma maravilhosa forma de dar amor ao mundo, porque nós estamos mesmo a fazer o que gostamos, o que nos faz vibrar, o que nos preenche, o que nos aquece o coração e a alma.
E assim foi, até que há uns anos atrás os ventos sopraram fortes e me empurraram para outros trajetos, uma sequência de vários dramas a todos os níveis, a minha melhor amiga, das minhas melhores amigas, irmã, que foi violentamente atropelada, esteve em coma, bem, todo esse processo, mas está cá hoje, apesar da equipa clínica nunca ter equacionado que ela pudesse sobreviver, até depois doença grave do meu marido, com todas as estruturas foram abaladas, não é? Portanto, de saúde, por consequência financeira, familiar, enfim, foi uma avalanche de desafios que decidiram vir todos juntos. Eu até costumo dizer, até àquele ano a minha vida foi cor-de-rosa. Sempre fiz as coisas de uma forma muito fluida, sempre aconteceu tudo de uma forma natural, no tempo certo, nunca estive sem trabalhar, nunca reprovei nenhum ano, nunca foi tudo tão certinho, direitinho, quase desenhado com uma régua e um esquadro, e quando chegou àquele ano veio assim o pacote completo para eu fazer ali uma série de treinos no músculo emocional, e assim foi. Quando vieram então todas essas questões, eu logo senti, bem, eu tenho que me reforçar porque a minha vida vai mesmo aqui dar uma reviravolta, mas eu senti logo que eu não queria fazer nada do que eu já conhecia, nada que tivesse ligado aos psis, claro que é um trabalho valiosíssimo, importantíssimo, não é? Mas, e depois Coimbra é uma aldeia e muitos psiquiatras, psicólogos, também meus colegas, amigos, e não era bem isto, eu queria um campo neutro. Eu queria entrar num campo neutro em algo bastante alternativo, qualquer coisa que eu nunca tivesse feito. E então comecei por fazer umas sessões de Reiki. O Reiki foi-me dado a conhecer por uma conterrânea e amiga de longa data, na altura em que essa tal minha amiga teve o acidente. E então eu fui ver, ok, vou cá experimentar. Fiz então um tratamento Reiki que me soube a mel, para não dizer outra coisa, e acabei por fazer uma sequência de 3 tratamentos, um por semana, e a partir dessa altura eu nunca mais parei de estudar. Rapidamente decidi começar a formar-me nessa área, tornei-me mestre de Reiki, tive que ficar um ano de baixa em casa para dar suporte à família, porque a doença era grave, estou a falar de um linfoma, e portanto, neste contexto também conheço o biomagnetismo, portanto mensalmente ou às vezes de 3 em 3 semanas ou de 15 em 15 dias, consoante a pertinência da situação, lá íamos nós a Lisboa fazer os tratamentos. Eu digo nós porque o biomagnetismo era feito ao meu marido para resolver a questão dele física, se bem que intervinha também nos parâmetros psicoemocionais, como é evidente, mas eu acabava por fazer também tratamentos porque eu tinha que me reforçar para poder lidar com toda esta situação, com filhas pequenas e com os negócios dele entregues a outras pessoas,
até o principal responsável acabou por adoecer também com cancro, logo passado uns meses, e pouco depois essa pessoa que era o meu suporte, porque eu não percebia nada dos negócios, nem simpatizava, nem tinha jeito, e pouco depois também o segundo suporte que eu tinha a seguir ao braço direito do meu marido era o nosso advogado, que acabou também por adoecer com cancro gravemente e que já não está entre nós. E portanto isto é só assim uma síntese de um cocktail de muitos desafios que parece que combinaram vir juntos. Então, o meu marido faz o biomagnetismo, eu também faço, eu compro a marquesa, tornei mestre de rei, comecei a fazer-lhe tratamentos em casa, esvaziei um gabinete, comecei a fazer-lhe tratamentos em casa. Comecei então também a estudar biomagnetismo, tornei-me terapeuta de biomagnetismo. Paralelamente a isso, nós também fazíamos os florais de Bach e, portanto, tornei-me também em terapeuta de florais de Bach e saúde metafísica, ou seja, eu acabei por me especializar em todas as áreas que nos ajudaram nessa fase mais sombria, mais exigente das nossas vidas. E sempre porque eu venho também também tenho o meu lado muito mental, muito racional e venho de uma formação muito científica e convencional e, portanto, os resultados das análises e dos exames do IPO comprovar os resultados dos tratamentos feitos na clínica holística em Lisboa, claro que me entusiasmaram muito a aprofundar estas matérias e, portanto, eu nunca mais parei de estudar até hoje. E assim nasce o programa, porque a dada altura há uma pessoa que descobre que eu tenho, uma pessoa que eu atendi em consulta em Coimbra descobre que eu tenho uma página e diz, então, mas afinal a doutora faz outro tipo de consultas, eu também quero. Eu disse, não faço. Faz, porque eu encontrei uma página, sim, mas isso é uma página onde eu apenas escrevo reflexões e escrevo coisas sobre saúde, porque eu até estava de baixa durante aquele período muito prolongado, eu até sempre fui muito madrugadora e as manhãs e as madrugadas são sempre os períodos do dia em que eu estou mais lúcida e mais inspirada, e aproveitava aquela página para escrever e ao mesmo tempo estar a partilhar com pessoas, obviamente. E ela, sim, mas tem que me fazer. Ok, pronto, eu atendi a pessoa e assim foi. Foi o passo-a-palavra. Passado pouco tempo, a revista Zen contou a minha história por 2 ou 3 vezes. Também o Kurama acabou por sair na revista Reiki Yoga, que também é da Zen. E às tantas o Kurama já estava a tomar umas proporções que nunca foram programadas, projetadas, imaginadas sequer. O que eu sei é que toda esta minha entrega e a este trabalho individual, esta ajuda também ao doente que eu tinha em casa, que quase foi a minha cobaia, digamos assim, e portanto nada disto tinha sido algum dia planeado até tomar determinadas proporções, até que eu cheguei a um ponto que era a altura de eu voltar para o meu local de trabalho, que sempre adorei, o sítio que eu escolhi
trabalhar, para fazer a minha carreira, para ficar até a idade da reforma. E lembro-me, tenho que dizer isto, lembro-me muitas vezes ir de férias sem necessidade de férias, sem sentir essa necessidade de férias. Lembro-me de acordar feliz e contente todos os dias por ir trabalhar para aquele sítio. Portanto, não era um sítio onde eu estava de todo descontente, frustrada ou que me sentia incompleta, mas depois de ter feito esta viagem toda por outros caminhos, ter tido outras experiências, ter ampliado a minha consciência, o meu campo de visão, ter alterado a minha vibração, claro que depois equacionar, voltar para lá, já me parecia um bocadinho redutor, digamos assim. Eu queria mais. Então o programa nasce e cresce e funciona assente nesta tríade ciência, consciência e energia, porque o Kurama não nasce e eu não estou aqui a trabalhar no Kurama para subtrair, porque todo o conhecimento que eu tenho de mais de 2 décadas nesta área da saúde mental é valiosíssimo e, portanto, é de integrar, portanto, não foi para subtrair, mas o Kurama nasce para acrescentar e, portanto, integro aqui a medicina integrativa, a saúde metafísica, os florais de Bach, a pureza dos cristais, a limpeza e a calibração da malha eletromagnética, enfim, um campo abrangente da medicina energética que é enriquecida com conhecimentos científicos, energéticos, onde o objetivo é fazer uma intervenção terapêutica holística, abrangente, completa. Nós não somos gavetas, tudo está interligado, como nós sabemos, e portanto já não me fazia sentido estar a compartimentar. E o Kurama veio-me permitir essa intervenção mais completa e talvez por isso eu também me sinta mais completa também. E pronto, aqui estamos, somos uma equipa multidisciplinar, eu trabalho essencialmente com estas áreas que acabei de referir, mas tenho outros colegas que fazem consultas, tratamentos, intervenções terapêuticas de outras áreas, várias. O que é certo é que o que move esta tríade, ciência, consciência e energia, é a minha intuição, porque de facto ela é o catalisador entre todas estas áreas, é o nosso, a minha e a de qualquer pessoa, é o nosso GPS interno mais fidedigno que nós temos. E por isso eu tento sempre no trabalho que faço com as pessoas estimular também a sua intuição, ajudá-las a potenciar os recursos naturais que têm a esse nível e a outros, promovendo a sua maior autonomia. É assim que eu acredito que viver nesta coerência de pensar, sentir e agir em conformidade, digamos assim, é o que preserva e nutre a saúde mental. Como terapeuta, assumo humildemente que qualquer terapeuta, incluindo eu, tem um objetivo primário e um desejo secreto de se curar a si próprio. E não é por acaso que os nossos caminhos dão curvas e contracurvas até chegar ao sítio certo. O importante é confiar
e seguir a direção das setinhas que se nos vão